Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A redação é a grande preocupação dos candidatos do Enem. A professora Zildete Lopes de Souza volta com a gente para falar da estrutura quando for redigir o texto. Acompanhe com atenção. Olha, o texto é um texto dissertativo argumentativo em que o aluno vai ter que se posicionar, né, frente àquele tema que está sendo cobrado ali. Então, o que eu sugiro para os meus alunos e que eu trabalho em sala de aula? Então, você tem ali o tema. Então, o texto dissertativo está organizado, né, para o Enem. Isso não é algo assim que tem que ser desse jeito, não, é flexível, mas como a gente está pensando no Enem, que tem um número de linhas estipulado ali, 30 linhas, então o texto está organizado em 4 parágrafos na introdução, 2 para o desenvolvimento, que seria ali dois argumentos, né? E a conclusão, onde ele vai fazer uma proposta de intervenção. O que tem que constar lá na introdução? Ali ele vai fazer um apanhado histórico, vai contextualizar o tema, e vai sinalizar a sua tese. O que eu sugiro para o candidato? Às vezes o aluno ele já quer começar pela introdução, e aí o difícil é esse começo, né? Às vezes tem aluno que tem facilidade, mas tem muita gente que tem dificuldade. Eu vejo os meus alunos em sala de aula com essa dificuldade. Como iniciar? Como começar? Eu sugiro para os meus alunos que ele pegue os temas, para os candidatos que peguem o tema, vamos imaginar, caminhos para combater a desigualdade social, por exemplo. Que ele transforme o tema numa pergunta: quais são os caminhos para combater a desigualdade social? E aí ele pensa nas respostas possíveis daquilo ali. Então poderia ser uma primeira resposta, melhorar o acesso à qualidade da educação, investir na geração de emprego. Então ele já tem 2 argumentos. E aí ele formula a tese dele, que vai ter que estar lá na introdução. Então, para combater a desigualdade social, é necessário, né, melhorar o acesso à qualidade da educação e investir na geração de emprego. Então, ele já tem uma parte da introdução pronta, ele só precisa contextualizar o tema. E aí, como ele já indicou mais ou menos o encaminhamento do texto dele, ele vai agora passar para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, onde ele vai ter que defender seu posicionamento. E aí ele vai falar, por exemplo, assim, o que é que ele vai ter que falar primeiro? Se ele falou primeiro lá que era melhorar o acesso à qualidade da educação, então todo esse segundo parágrafo ele tem que focar nesse assunto. Primeiro falando de melhorar esse acesso, posicionando criticamente com relação a isso, falando, às vezes o Enem nos textos motivadores tem alguns dados, então analise aqueles dados, como que você interpreta ali, você pode usar um dado ali, né, com relação a esse acesso, a dificuldade que as pessoas têm de ingressar em uma escola ou em uma universidade, que isso, né, analise quais são as consequências disso, né, e qual que é a relação disso para combater a desigualdade social. Outro fator que tem que falar também com relação à melhoria na qualidade da educação. Quais são as consequências de uma educação precária, né? O que isso interfere na renda das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Concluído esse parágrafo, ele passa para o terceiro parágrafo, que ele vai falar agora de investir na geração de emprego. E aí ele tem que lembrar que ele tem que estar, os parágrafos precisam estar bem articulados entre si. E aí ele vai falar sobre a geração de emprego, as consequências disso, as causas disso, de que forma que isso interfere na renda das pessoas. E aí vem a última parte, que é a conclusão, em que ele vai ter que apontar caminhos, né? Quais são uma proposta de intervenção, como melhorar o acesso, como ele focou na falta de acesso à educação, na qualidade da educação e na geração de emprego. Ele tem que propor algo para resolver esse problema. E aí é interessante que a proposta de intervenção, você tem que pensar o seguinte: quem vai fazer, o que vai ser feito e para que aquilo vai ser feito. Então é interessante você pensar assim, às vezes o aluno faz, preciso conscientizar a população sobre isso. Essa é uma proposta que generaliza. Então o Enem, o pessoal que está na banca, ele cobra que o aluno apresente uma proposta que seja viável e que seja clara, que aquilo seja possível de acontecer. Então ele já tem que pensar, por exemplo, melhorar a qualidade da educação, melhorar o acesso. Então o governo federal, o MEC, são os órgãos que estão à frente, as secretarias estaduais de educação, investir mais verba, não é assim? Para que isso possa preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Não adianta você ter vagas, mas você não ter pessoas capacitadas para
assumir aquelas vagas ali. E aí essa proposta de intervenção é o que organizar, né? Quem vai fazer, o que vai ser feito e para que vai ser feito. Então, se o candidato pensar nessas e colocando essas perguntas, eu acho que facilita na hora de rascunhar o texto, na hora de planejar o seu texto. Só para concluir, é importante o pessoal ficar atento à questão de horário e o material que pode levar. Principalmente o horário, a gente assiste aí todo ano candidato chegando aí atrasado, às vezes, né, perde a oportunidade, é muito frustrante. Então, lembrar do horário, chegar com antecedência ao local de prova, lembrar do material necessário para poder fazer a prova, lápis, borracha, caneta, que tem que ser transparente, preto ou azul. Os documentos, não é assim? Então, o candidato ele tem que estar atento com relação ao horário, ao próprio familiar ajudar e colaborar nisso daí para evitar aquela correria, aquele desgaste de ter que chegar atrasado. Então, chegar com antecedência, até porque o candidato já vai estar normalmente assim, um pouco mais ansioso e se você perde o horário, isso gera um desconforto, até para você acalmar, para começar a prova é um pouco trabalhoso. Então, sugiro que o candidato fique atento aí aos horários aí no dia da prova. Udete, muito obrigado pela entrevista. Udete é professor de português do Instituto Federal do Norte de Minas, colaborando aqui com a gente na TV Norte, dando até uma dica, várias dicas aí para você que vai fazer a prova. E a questão do horário é muito importante, né? Os portões fecham às 13 horas, às 13h30, 13 horas e 30 minutos, inicia a prova. Então é bom chegar pelo menos com meia hora de antecedência.